Essas perguntas, vamos conversar, já agradecendo, porque estou vendo ele já postado ali já tem algum bom tempo, o doutor Bruno Araújo, com especialização internacional em saúde pública. Doutor Bruno nos ajuda, a partir de agora, a entender mais sobre as vacinas. Doutor Bruno, já agradeço pelo seu tempo precioso disponibilizado para nós, te desejando uma boa tarde e te perguntando quais são as vacinas disponibilizadas para nós, para a nossa população brasileira. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Eu que agradeço o convite. Nós temos duas vacinas aqui no Brasil, a Dengvaxia e a Qdenga. A Qdenga é a única que está disponível no Plano Nacional de Imunização, ou seja, ela está disponível no SUS de graça, e a Dengvaxia só pode ser adquirida num sistema privado. E quais são as características? Existe diferença entre as duas vacinas. A Qdenga ela pode ser tomada por pessoas de 4 a 60 anos, enquanto a Dengvaxia ela só pode ser tomada de 9 a 45 anos. Além disso, a Dengvaxia ela só pode ser tomada por pessoas que já foram infectadas pela dengue. Então isso limita demais a utilização dela num país como o Brasil. A Qdenga ela é quadrivalente, assim como a Dengvaxia, ou seja, ela protege contra os 4 sorotipos da dengue e ela pode ser tomada por qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha sido infectada ainda pela dengue. Perfeito. Essa pergunta que eu gostaria já de ter feito a você, a respeito das pessoas que podem tomar, não há, portanto, nenhuma proibição com relação à administração da Qdenga. E agora, e a dosagem, como é que fica a respeito da Qdenga, doutor? Só uma correção, existe uma certa limitação da Qdenga, mas que é comum em outras vacinas, são pessoas que têm algum problema imunológico, alguma deficiência imunológica, como portadores do HIV, também pessoas que passam por tratamento de câncer. Tá, e aí, pois não, doutor, acaba que algumas gestantes também, lactantes, não podem tomar a vacina. Mas isso é, de certa forma, uma como é que chama? Orientação geral para qualquer tipo de vacina. Agora, a partir do momento que a pessoa não tem nenhum problema imunológico, dentro dessa faixa etária, ela pode tomar a vacina. Perfeitamente. Era importante também a gente entender com relação à ocorrência da dengue, ou seja, quem já teve dengue pode tomar a vacina. E com relação à hospitalização, se reduz bastante com a vacina a possibilidade de hospitalização, doutor? Se reduz bastante, até porque existe um problema relacionado à dengue, que a gente chama de dengue hemorrágica ou dengue grave, que ocorre principalmente com quem já teve dengue com um dos sorotipos, e aí ele tem outra infecção com outro sorotipo. A partir do momento que você toma essa vacina da dengue e ela já imuniza contra os 4 sorotipos, ela não só diminui os casos de infecção pela dengue com a apresentação de sintomas para quem nunca teve dengue, mas também reduz bastante a possibilidade de que a pessoa que já teve dengue ela desenvolva uma dengue hemorrágica, que é o grande problema da dengue, né? Que nesse caso pode ser fatal. E as doses de reforço, doutor Bruno, também se farão necessárias? Sim, apesar de ser uma vacina de vírus inativado, que geralmente é uma vacina que gera uma imunização mais forte para as pessoas, a vacina da dengue, a Qdenga, ela é tomada em 2 doses. A pessoa toma uma vez, toma a primeira dose, e depois de 3 meses ela vai repetir a vacinação. Agora a questão é a seguinte, se a pessoa foi infectada pela dengue entre as 2 doses, ela tem que adicionar 30 dias para a segunda dose. Então digamos que a pessoa tomou a primeira dose, já passou 2 meses, ou seja, ela teoricamente teria que tomar a vacina em 30 dias. Se ela foi infectada pela dengue, ela vai ter que esperar, vai ter que adicionar 30 dias. Então ela só vai poder tomar a segunda dose em 2 meses. Então, sempre tem que fazer esse cálculo. Aumentar 30 dias, caso a pessoa seja infectada pela dengue, entre as 2 doses. E só para a gente concluir, doutor Bruno, os grupos prioritários são os mesmos das outras vacinas? A exemplo da Covid, por exemplo?
Nesse caso não, porque a Qdenga ela tem essa limitação que é de 4 a 60 anos. Então, quando a gente analisa o grupo de risco da dengue, nós vamos colocar recém-nascidos, idosos, pessoas imunocomprometidas. E aí o que acontece? A partir do momento que a Qdenga ela não pode ser tomada por pessoas abaixo de 4 anos, nem acima de 60, acaba que você exclui aí alguns grupos de risco. Aí você entra com as pessoas, com as crianças de 10 a 14 anos, que pelas análises feitas são crianças que muito provavelmente não se infectaram ainda pela dengue, ou seja, ela não tem imunidade contra nenhum tipo de dengue, e ela se expõe mais ao vetor, que seria o Aedes aegypti. Então, nesse caso, por isso que o Ministério da Saúde ele começa com essas crianças de 10 a 14 anos, e aí, a partir do momento que a gente tenha mais doses, a gente pode ampliar esse grupo aí para ver se a gente consegue reduzir. Agora, é importante lembrar que o número de doses ainda é muito baixo relacionado à população brasileira. Só se a gente analisar a população de 10 a 14 anos de Sergipe, a gente tem na faixa de 164 mil crianças nessa faixa etária. Então, se a gente vacina aí 14 mil crianças, 10 mil crianças, é muito baixo. É importante as pessoas terem a consciência de que a vacina, por enquanto, ainda não resolve o problema. A gente precisa acabar com os criatórios e cuidar, tentar manter a população do vetor do mosquito Aedes aegypti baixa para que a gente não tenha uma propagação muito grande da doença. E o quanto é preocupante, né, doutor Bruno, na medida em que temos mais de 4 milhões, né? Estamos ultrapassando a marca de 4 milhões de pessoas contaminadas, lamentavelmente. Só para concluir o que nós falamos sempre, sobre a nossa prevenção, a prevenção coletiva e também essa vacina que é tão importante. Doutor Bruno, muito obrigado, uma ótima tarde para você. Muito obrigado, uma ótima tarde. A honra é nossa. Muito obrigado, doutor.